Um partido nacional tem que ser, se ele for representativo do país, ele tem que ser um pouco expressão das próprias contradições do país. Por quê? Porque ele sendo nacional e sendo este país regido por diferentes conjunturas de natureza social, econômica, cultural e política, necessariamente um partido de conteúdo nacional tem que refletir essas contradições internas. Por isso, no Brasil, me parece que os partidos ideologicamente estreitos tendem a ter menos possibilidade de progresso. Por exemplo? Por exemplo, os partidos comunistas têm tido dificuldades neste crescimento exatamente por causa desta nitidez ideológica. Mas, por outro lado, há uma coesão, né? Porque bem partidos com muitas... Mas a coesão não nasce disso. Eu acho que a coesão nasce de outra coisa. Seja qual for o programa, e muito mais do que o programa, sejam qual for as ideias definidas, no meu modo de entender, o povo não exige muita coisa de um partido político. Ele exige que o partido tenha, primeiro, vida democrática interna. De tal maneira que se ele entrar no partido, ele seja alguém dentro do partido. Alguém não quer dizer o presidente da República, um deputado, um senador. Ele seja parte das decisões da vida interna do partido. Isso exige democracia interna. Com isso você está me respondendo também a pergunta da aglutinação de políticos de diferentes tendências. Eu não isso diria não tira que há identidade? diferença de tendências. A democracia social, ela, desde logo, afirma, ela assume gente de três origens diferentes. Gente que vem os chamados liberais progressistas, os socialistas democráticos e os democratas cristãos. Eu acho que envolve este agrupamento que se associa bem à ideia de social-democracia, que no passado foi um tipo de colocação feita contra o capitalismo, mas que pretendeu sempre fazer a revolução de natureza social via institucional. Aí você está falando, por exemplo, da social-democracia europeia, que você pode passar do Partido Trabalhista na Inglaterra, você pode passar pela sueca do Olaf Palme, você pode passar pelo modelo do Willy Brandt, ou você pode passar pelo socialismo moreno do Brizola? Perfeito, que tem entre si, não digo pelo socialismo moreno do Brizola, que tem características específicas de natureza nacional. Mas ele se diz ligado a essa social-democracia europeia. Ou seja, eu diria que sim, eu diria que passa por esta gama. Agora, esta gama tem que ser entendida dentro da realidade da Inglaterra, dentro da realidade da Suécia, dentro da realidade, enfim, de cada um dos países aos quais ela pertence. O que é moderno em cada lugar desse? O que é moderno em cada lugar desse corresponde ao tipo de exigência daquele instante. O que é que interessa aos assalariados nesta região? O que é que interessa à classe média em cada um desses países? É bem possível que para uma distribuição de renda do que tem lá, para sei lá, vou dar um dado, tomando esses países da social-democracia europeia, se você pegar, eu me lembro do dado que recentemente eu citei numa palestra feita aqui em São Paulo, num debate feito aqui em São Paulo, o conjunto de países europeus onde a social-democracia funciona tem um valor agregado no preço do produto industrial relativa à mão de obra, em média de 50%. No Brasil, esse valor é de 17%, ou seja, sobre o preço do valor agregado do produto industrial, apenas 17% é o valor da mão de obra. Portanto, o sentido e o significado do que representa o moderno para este setor trabalhador no Brasil é muito diferente do que representa para lá. Agora, em linhas gerais, social-democracia tem interpretações geográficas. Não tem dúvida que tem. Ela tem interpretações geográficas, não. Ela tem momentos históricos diferentes, que acabam se sobrepondo ou se superpondo ao geográfico. Mas o que vale é que os momentos históricos, os estágios são diferentes. Os estágios de natureza econômica, social, político são diferentes. Não é por causa da geografia, é por causa do estágio político em que se vive. Ô Covas, esse não é o primeiro partido que você ajuda a fazer, a fundar no país. O MDB, você estava lá. E depois do PMDB. Então vamos falar um pouco da sua história. Vamos lá para trás. Mário Covas tem 58 anos de idade, nasceu em Santos, a 21 de abril de 1930. Como é que foi a infância à beira-mar? Você teve infância e adolescência numa época de guerra. Você teve ecos disso porque morava em Cidade de Porto ou não? Me lembro muito bem do blackout em Santos. Me lembro muito bem. Na época, 42, eu já tinha 12 anos de idade. Quando a guerra terminou, eu tinha 15 anos de idade. Portanto, é uma época que ainda está muito presente na minha memória. Me lembro do blackout, me lembro
da necessidade do afastamento de certas etnias, de certas culturas, de santos, como aquelas originárias dos países com os quais o Brasil estava em guerra, os países do eixo. Me lembro, enfim, O que você via, por exemplo, nesse sentido? Ver realmente muito pouca coisa. A gente sentia uma atmosfera, a gente sabia das suas condições, e a cidade, por ser porto, abrigava navios, eventualmente até navios de guerra. A gente sentia a proximidade de fatos ocorridos no mar, como havia aquele constante sobressalto sobre o anúncio de presença de submarinos nas costas brasileiras, etc. Invasão, não me lembro de ter chegado a esse ponto. A guerra era um fato distante, os meios de comunicação naquele tempo eram muito precários. Eu me lembro ainda da noite, é engraçado como isso vem à minha memória nesse instante. Eu me lembro meu pai com kimono não, como é que chama isso que a gente põe de noite? Um chambre. Um chambre, naquele tempo não chamava bem chambre, era um roupão, né? Me lembro dele me acordar para ouvir no rádio, ainda eram aqueles rádios assim, em ogiva, né? Aqueles rádios, ouvir de madrugada a notícia da invasão da Europa. O seu pai, que era comerciante de café, que aliás morreu em 82. Você é neto de portugueses e espanhóis. Sou neto de espanhol por parte de pai, casado com portuguesa, e com português, casado com brasileira por parte de mãe. Você teve uma infância fácil? Você foi uma boa infância, boa adolescência? Tive uma infância fácil, minha família vivia uma Classe média ou abastada? Não, eu diria até que nessa fase de infância a minha família estava acima da média. Meu pai tem muitos altos e baixos na vida, foi um homem que lutou muito, um homem... No meu entender, é evidente que eu sou uma pessoa suspeita para falar isso, mas uma figura fascinante, daquelas que você classifica como personalidade, que você... Um aventureiro. Eu diria um pouco romântico. Um homem capaz de jogar tudo numa parada, mas sempre com um sorriso no rosto. Eu não conhecia um inimigo dele. Essas figuras que só deixam boas lembranças na gente. Irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. Você é casado há 36 anos com a dona Lila. 33. 33? 33. Mas tenho 8 de namoro para chamar mesmo. Ah, é? São 41. Que louco. Falta de imaginação. Falta de imaginação extraordinária. Dela, Lila, que você é uma Florinda, tá certo? Agora você se casou muito moço, você casou aos 22 anos. Não, casei com 24 anos. Eu estava no 4º ano da escola politécnica. E aliás, uma circunstância até muito engraçada, porque eu ia casar no intervalo do 4º para o 5º ano. Porque, como eu disse para você, ali dos 33 de casado, tem 8 de namoro. Sim. E 8 de namoro não há quem aguente, né? A sogra não aguenta, né? Então, nós íamos casar no intervalo do 4º para o 5º ano. Acontece que eu era vice-presidente do Grêmio Politécnico. Você fez política estudantil? Fiz o fui vice-presidente do Grêmio Politécnico, enfim, fiz política. Você ouvia falar de política na sua casa? Não, muito pouco. Meu pai tinha aquela tradicional... Os meus pais tinham aquela tradicional aversão à política. Aversão eu não diria, mas aquela tradicional distância em relação à política. É engraçado como a política no Brasil é uma coisa... Uma das coisas que mais... Não, peraí, eu interrompi seu pensamento. Você estava contando a história da Lila. Vamos voltar a isso depois porque eu acho bom. E nós íamos casar no intervalo do 4º para o 5º ano. Ocorre que no mês de abril desse ano, a congregação da Escola Politécnica deixou de reconhecer o Grêmio Politécnico, uma entidade representativa da área estudantil. E acontece que nós declaramos uma greve. E foi talvez uma das únicas ocasiões nesse país em que essa greve se estendeu a praticamente todas as faculdades no Brasil. Eu me lembro de ter viajado por vários estados para ir contar em cada uma delas. De forma que eu comecei a ver a greve se estender e por volta de agosto a greve não tinha terminado. E eu fiquei certo, com a convicção nítida e clara de que nós provavelmente iríamos até o final de dezembro e iríamos acabar tendo os primeiros e segundos exames no período de férias. O meu casamento vai para o brejo. Então acabei convencendo a Lila que nós devíamos antecipar para o dia do aniversário dela.